Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Como vocês estão? Está tudo bem? Eu creio que estão tudo bem. Nós aqui também estamos bem, graças ao nosso bom Deus. Queridos, quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua casa e louvar a Deus pela sua família. E juntos, irmãos, vamos estar crescendo aí na graça e no conhecimento. Querido, eu quero louvar a Deus por você. Primeiramente, eu quero estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Ele que nos dá as oportunidades para nós vivermos a vida. Certa vez Deus falou comigo no meu trabalho que a vida não é mais importante que as oportunidades. Aí eu fiquei assim encabulado com o que Deus falou, né? Deus falou aqui dentro, ó. E eu orei a tarde toda e quando foi nas madrugadas, e Deus não falava nada, nas madrugadas eu desci no joelho no chão. Eu falei, Deus, por que Deus o Senhor falou aquilo? Que a vida não é mais importante que as oportunidades. E Deus pegou e falou de novo. Sabe por quê, meu filho? Porque o que faz você viver a vida é as oportunidades que ela produz. E ali, irmão, foi forte, ó. Lágrima desceu, as pernas ficou trema, é verdade. Então, queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Isso aqui é graça, sabia? É graça. A graça de Deus sobre nós promove nas nossas vidas oportunidades para nós vivermos. E eu quero agradecer também você, querido. Nosso canal no YouTube está crescendo, estamos voando rumo, né, aonde Deus quer, não aonde nós queremos, aonde Deus quer. Deus tem que estar no centro de tudo. Quer um conselho? Não só de pastor, mas como um grande amigo. Coloque Deus no centro de todas as suas coisas. A palavra de Deus diz que nós seremos bem-sucedidos, bem prósperos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz que se nós tivermos prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e meditarmos de dia e de noite, seremos prósperos em todos os caminhos. Não busque a prosperidade em outro lugar. Não caia nessa, irmão. Busque a prosperidade na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus se revela como um provedor nas nossas vidas, falando aos nossos corações que se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua palavra, as bênçãos nos alcançam. Você não precisa correr atrás das bênçãos, irmãos. Basta obedecer a palavra e as bênçãos automaticamente caem sobre as nossas vidas. Quando não cai, se cumpre o que está dizendo lá em Isaías. As mãos do Senhor não estão encolhidas, testificando, mas são as nossas transgressões que faz com que a relação entre nós e Deus. O que Ele quer dizer? As mãos, está entendendo? Então, queridos, nosso canal está crescendo, juntos vamos poder estar compartilhando, crescendo na graça e no conhecimento, irmão. É muito importante. Lembra, mais obediência e menos sacrifício é tudo que Deus quer. Amém? Quero louvar a Deus por você. Queridos, estamos diante do, graças a Deus, chegou, irmão, o final. Confesso que não é fácil, requer de nós muito esforço, muito tempo. Olha, se inscreva no nosso canal no YouTube. É de graça, não vai te cobrar nada. Seja um canal de bênção também. Da mesma maneira que eu estou sendo um canal de bênção na sua vida. Queridos, entenda uma coisa. Se de fato eu não cresce no Senhor e não visse o testemunho que eu tenho para estarmos aqui, eu não estaria aqui, irmão. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas não. Por eu crer no Senhor e ter o testemunho da sua palavra, é o que me faz ter aqui e ser um canal de bênção na sua vida. Automaticamente retribua, sendo um canal de bênção não só na minha vida, mas nesse canal que não é só meu, ele é seu também, porque você que me fez crescer, você que leva, é você que comenta. Ó, eu sempre digo que os comentários bom ou ruim leva eu para o mesmo lugar. Amém? Então se inscreva. Você que tem a não inscrever, se inscreve, irmão. Entendeu? Seja um canal de bênção também, não só na minha vida, nesse canal que é nosso e no canal das pessoas. Ó, pessoas são curadas através das palavras. Pessoas que estavam em depressão, eu recebo muitos. Já estamos com algumas pessoas online aqui também. Isso, a irmã Maria está testemunhando também que através do nosso canal
ela enviou um conteúdo nosso, né, uma live que eu tinha postado sobre os males do coração, né, ou a falta de perdão, coisa do tipo, e ela conseguiu tirar uma pessoa da depressão, lá no estado de Goiás. E tem demais pessoas que têm alcançado, irmão. Você tem compartilhado isso também na vida das pessoas, leva-nos conteúdo, compartilha, se inscreva, vamos estar junto e misturado, amém? Queridos, a 7ª trombeta do Apocalipse, não foi fácil, foi difícil, cansativo, passei a tarde todinha estudando para trazer um resumo, para que nós possamos entender, irmãos, querido, eu tenho algo muito sério para trazer para a igreja. Deus tem revelado ao meu coração, tem me trazido visões do que está prestes a acontecer e o que está acontecendo. Tenho visto muitas coisas, não vou trazer ao público, mas uma coisa que eu tenho que te dizer, que desperta a igreja, e a igreja não está preparada, irmão. A igreja não está preparada para subir no arrebatamento. Se não generalizando, é muito pouco que vai subir, muito pouco que vai subir, vai ficar muita gente, e desses muito que ficar, um bocado também vai retroceder, não vai, e é necessário, irmãos, nós buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. É necessário nós trazer essa palavra para dentro de nós, porque ela é bússola, ela é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. A igreja não está preparada para subir no arrebatamento, a igreja não está preparada para ficar no momento de atribulação aqui nessa terra, não está preparada. É assustador o que o Senhor tem me mostrado nas visões, é algo muito sério que está para vir. Eu vi muitas coisas, é muito forte que o Senhor me mostrou. Nós estávamos trazendo esse conteúdo das 7 trombetas do Apocalipse, e graças ao nosso bom Deus chegamos na última trombeta, né, das 7 trombetas do Apocalipse, né? As 7 trombetas do Apocalipse, as 7 pragas finais do terceiro ai. Bem-vindo à 7ª trombeta do Apocalipse. Durante as primeiras 6 trombetas, o Senhor dá a cada ser humano uma oportunidade final para aceitar a salvação, antes que o tempo da graça termine eternamente. Queridos, nós estamos vivenciando um tempo da graça, e esse tempo da graça, o apóstolo Paulo diz que há muitos que dormem espiritualmente, e é necessário acordar e levantar dentre os mortos. Ele refere a uma igreja fria, uma igreja que está morta espiritualmente, para que Cristo possa resplandecer nas nossas vidas. Assim, ao contrário das 7 pragas, misericórdias, porque somente 1/3 dos alvos são atingidos. Vamos recapitular, irmãos. A primeira trombeta, 1/3 das árvores são destruídas. A segunda trombeta, 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 das criaturas do mar morrem. 1/3 de todos os navios são destruídos. Eu quero que os irmãos prestem atenção. De acordo da primeira, segunda, terceira, cada vez que uma trombeta é soada, mais vai ficando mais sério, mais vai ficando mais difícil, e o juízo de Deus vai se tornando mais severo. Na terceira trombeta, 1/3 de toda a água potável é contaminada. Na quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é apagado. A quinta trombeta, demônios se manifestam como alienígenas e atormentam os perversos por 5 meses, sem matá-los. Quem são esses perversos? Queridos, esses perversos são os que vão ficar no momento de atribulação. Os arrogantes, os presunçosos, aqueles que estavam na casa do Senhor e não davam crédito à palavra de Deus, aqueles que prevaricavam a palavra, que estavam dentro da igreja, os pés da igreja, mas o restante do corpo no mundo. Os desobedientes, os rebeldes, alvarentos, são esses que vão ficar, são esses que na quinta trombeta serão atormentados. É o que diz os perversos, que recebe o nome de perversos.
né? Durante 5 meses serão atormentados por demônios, irmãos. E é interessante que os demônios não matam eles. Você imagina você não dormir, não conseguir descansar, não conseguir comer, não conseguir fazer nada, e o tempo todo ser atormentado por demônios? Na sexta trombeta, 1/3 da humanidade é morta em 60 minutos. 1/3 da humanidade é morta em 60 minutos. Você que tem hábito de ler as Escrituras Sagradas, e meditar na Palavra de Deus, crescer na graça, no Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a Palavra de Deus diz que muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Querido, as Escrituras Sagradas revelam que para que poucos se salvem, muitos irão perecer. E as trombetas do Apocalipse, o juízo, as primeiras trombetas, o juízo de Deus, junto com a misericórdia de Deus, porque Deus permite que as trombetas sejam soadas, para que a humanidade, aqueles que viraram as costas para Deus e perseguem o seu povo, possam se arrepender enquanto pode. A palavra de Deus diz que temos que buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, para que as demais coisas serão acrescentadas. Então, na sexta trombeta, 1/3 da humanidade é morta em 60 minutos. Na sexta trombeta, com exceção dos 144 mil, 1/3 da humanidade morre, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e 4. Tragicamente, depois de 6.000 anos de tempo de graça, a humanidade permanece impenitente, mesmo depois da manifestação das primeiras 6 trombetas. Queridos, mas o restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, também não se arrependerão. Mesmo estando debaixo de praga, mesmo estando debaixo de juízo de Deus, não se arrependerão, de acordo com Apocalipse capítulo 9, versículo de número 20 e 21. Querido, não é difícil de nós espantarmos com isso. Mesmo Deus derramando as taças, mesmo Deus derramando o juízo dele, o opressor de Deus estando sobre a face da raça humana, nós não se assustamos com isso. Se nós olharmos para o começo das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que durante 130 anos, por volta de 120 a 130 anos, Noé pregava sobre o dilúvio. Noé pregava para que o povo se arrependesse. E nós sabemos muito bem, conhecemos a história de Noé, que a humanidade inteira pereceu, salvando apenas alguns da família de Noé. Nós também sabemos sobre os juízos de Deus, que Deus deu a Sodoma e Gomorra, exterminando 2 cidades inteiras com seu juízo. Fora os outros juízos também, que Deus exterminou as suas nações santas, permitiu que fossem martirizados, morressem ao fim da espada. Então, desde a fundação dos tempos, desde o momento do começo do cânone da Escritura Sagrada, Deus tem mostrado o seu juízo. As mãos de Deus têm descido. Amém, irmãos? No esforço de acordar o mundo, o que mais os céus poderia fazer? Aqui é um negócio para a gente, uma reflexão para nós despertarmos. Em Deus esforçando o máximo, de certa forma, para acordar o mundo, para que o mundo não viesse se arrepender. Queridos, Deus ele não se alegra na morte do justo. Ele se preocupa demais para que o justo não venha perecer. Então Deus tem usado de diversas formas. A Bíblia revela que os seus escolhidos, Deus, pela desobediência, a rebelião, a rebeldia contra Deus, alguns Deus fez com que se transformassem em bicho, como nós temos como conhecimento a história de Nabucodonosor, que era um homem que vivia ali os princípios de Deus, era um homem que estava com Deus, e de repente pela alvareza, a ganância, a idolatria, os pecados, ele foi punido durante Deus. Temos também outra história, a Bíblia diz que o carcereiro, enquanto Paulo e Silas estavam presos e louvavam e adoravam, oravam ali, Deus permitiu que os alicerces tremessem,
e viesse ao chão para salvar não só apenas o carcereiro, mas toda a sua família. Então, irmãos, se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, Deus vem se revelando de diversas formas para que e trazendo vários juízos seguidos de misericórdia. As 6 primeiras trombetas, Deus vem se revelando em juízo e ao mesmo tempo em misericórdia, para que a humanidade possa se arrepender e voltar para Deus. Dar ou oferecer. Já não foi feito o sacrifício único de Jesus na cruz do Calvário? Está aí a maior prova, irmãos, de misericórdia. Mesmo Deus derramando, mesmo os anjos derramando as taças, o juízo de Deus descendo sobre a humanidade desde a fundação dos tempos, Deus envia seu Filho unigênito, de acordo com João 3,16, para salvar o mundo, para que o mundo se volte para com Ele, né? Na verdade, o todo-poderoso e verdadeiro e justo são os teus julgamentos, de acordo com Apocalipse capítulo 16, versículo de número 7. Pela rebelião do homem e afronta contra Deus, o homem se recusa a atender ali os alertas das primeiras 6 trombetas. A humanidade chega ao fim do tempo da graça, com o resultado de desafiar ainda a Deus. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, que suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. De acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11. O segundo ai é passado, e eis que o terceiro ai cedo virá. De acordo com Apocalipse capítulo 11, versículo de número 14. Terceiro ai, de acordo com Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. Vamos estar tomando leitura. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. 11, versículo de número 15. Vamos estar lendo. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve do céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo e sempre. Amém. Quando a 7ª trombeta soar, os reinos do mundo se tornarão os reinos do Senhor, indicando que a controvérsia entre Satanás e Deus está acabando, e Deus vem para reivindicar os seus. Ainda pela comparação das trombetas, nós vemos que cada trombeta sucessiva é pior que a anterior, e a 7ª trombeta, a mais severa em magnitude. Como a 7ª trombeta é a pior em magnitude, e chega um pouco antes da segunda vinda, e as últimas 7 pragas são piores, nós concluímos que a 7ª trombeta deve ser a última das 7 pragas. Elas serão derramadas depois do fim do tempo da graça. E por isso que elas são sem misericórdia, de acordo com Apocalipse capítulo 15, versículo de número 1. Elas vão começar e terminar rapidamente, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 11. Que a duração dessas últimas pragas serão apenas 30 dias. 30 dias, talvez você pode falar, nossa, só 30 dias, mas esses 30 dias, para quem estará sofrendo, para aqueles que ficar, serão uma eternidade, irmão, serão uma eternidade. Elas não serão universais, ou todo ímpio remanescente seria morto antes da segunda vinda. No entanto, as primeiras 6 trombetas empalidecerão em comparação e servirão dessas todas as pragas. Os justos, os vivos, que estarão vivos naquele momento da tribulação, em número dos 144 mil, também vão experimentar as pragas. É forte, irmãos. Por isso que é necessário, queridos, conserte suas vidas, se arrependam dos seus pecados. Vocês que estão servindo a Deus, vocês que estão na casa de Deus, procure servir o Senhor com sinceridade. Procure abandonar o pecado, ou mais importante, fazer a vontade de Deus. Porque nem todos que estão dentro da casa de Deus, nem todos que estão ali presentes na obra, fundados na obra do Senhor, não estão fazendo a vontade de Deus, irmão. Há muitos que estão fazendo a obra de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus, e não estão fazendo a vontade de Deus. Principalmente aonde
cai em contradição com a palavra de Deus, né? Onde há espírito de rebelião, espírito de alvarez, espírito de ganância dentro da casa do Senhor. Esses que vão ficar em número, que são os 144 mil, né? Eles também vão experimentar as pragas. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e a luz do sol e nem o calor cairá sobre eles, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo de número 16. No entanto, enquanto os ímpios estão morrendo de fome e pestilência, os anjos estão protegendo os 144 mil, suprindo as suas necessidades. Preste bem atenção. Para aqueles que andam em justiça, a promessa é: o seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. O universo testifica a justiça do Senhor no derramar das últimas 7 pragas. E os homens sofrerão queimaduras dolorosas, e eles blasfemarão o nome do Senhor, que tem poder sobre todas essas pragas. Mesmo estando debaixo da correção divina, mesmo estando debaixo de juízo de Deus, pelas pragas de Deus, Deus liberando o juízo, para que esses que ficar na grande tribulação possam se voltar, muitos deles vão se perder, assim também como poucos vão também, no momento de atribulação, encontrar o caminho da salvação. Então, irmão, é muito sério o que nós estamos vendo, de acordo com Apocalipse capítulo 16, versículo de número 9. Muitos dos justos, os vivos, que são 144 mil, estarão nas celas das prisões, ou escondidos em retiros solitários. Naquele grande dia, a igreja do Senhor que ficar, nós seremos martirizados, nós iremos passar por debaixo de grande perseguição. Se você vê e se comove com os nossos antigos antepassados cristãos, que sofreram martirizações nos tempos de reis, foram martirizados, foram mortos ao fim da espada, imagine os dias de hoje, irmão, com todo o evangelho pregado ao longo do tempo, como será o juízo de Deus. E para aqueles que estarão ficar, muitos vivos, 144 mil, estarão em celas de prisão, escondidos em retiros solitários, todos implorando a proteção divina diante do decreto universal de morte que vai vir contra eles. Queridos, se nós pararmos para analisar e fazer uma retrospectiva de vida, de cumprimento da palavra de Deus, nós podemos entender que a maior parte das trombetas já tem soado diante dos nossos ouvidos e diante dos nossos olhos. Os ímpios são convencidos pela besta e pelos falsos pastores, que são os falsos profetas, que recusam os justos em honrar o dia falso de adoração a Roma. Causou as trombetas e as pragas. Será dito por Roma e os seus alienígenas que para ganhar novamente os favores do céu, o único caminho é livrar-se dos 144 mil de uma só vez. Então, irmãos, líderes religiosos direcionados por um grande líder manipularão, e o ímpio, aqueles que vão estar no momento, serão levados. Porque entenda uma coisa, se a trombeta do arrebatamento ela soa agora, a igreja do Senhor, a lavada, remida, no sangue do Cordeiro, aquela que faz uso da palavra de Deus, aquela que não distorce a palavra de Deus, aquela que vive os princípios da palavra de Deus e obedece, elas vão subir. Essa é a igreja que vai subir. Agora, os que ficar, o ímpio, aonde surgirá ali os falsos mestres, falsos pastores, esses manipularão a mente de muitos que vão ficar e levarão eles a perseguir os que ficar, dos 144 mil, que são ainda os eleitos ainda a se entregarem definitivamente ao Senhor para ser salvo. Muitos vão passar pelo fio da espada e não vão, no período atributalístico, não vão negar o nome do Senhor. Muitos não vão aguentar a pressão física e psicológica e vão negar o nome do Senhor. Então, irmãos, haverá posso chamar de catástrofe. Então, o que acontece? Haverá um ditado de Roma,
né, junto com seus líderes ali de vários países, junto com alienígenas, que para ganhar os favores do céu, implantando na mente e no coração daqueles que vão estar ali, para que para eles ganhar os favores do céu, em outras palavras, ganharem a salvação, o único caminho é tirar a vida de todos os cristãos que estiver ali. Mesmo aqueles que estão desconcertados, que ficaram porque esses 144 mil, irmãos, eles vão ficar porque não tiveram uma vida reta nos caminhos do Senhor. Processam Jesus, entregaram a sua vida para Jesus, mas não se converteram definitivamente. Então Deus, por isso que a Bíblia fala, a Bíblia é poderosa, quem subirá ao trono sublime do Senhor? Quem subirá? Limpos de mão e puro de coração, que não entregaram os seus corações às vaidades deste mundo. Querido, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. A Bíblia diz que o príncipe dessa era, quando a Bíblia usa a palavra príncipe, é dado um poder de governo, de autoridade, de comando. A Bíblia diz que o príncipe dessa era cegou o entendimento do descrente. A maioria desses 144 mil, irmãos, são desviados, são descrentes, são desobedientes, são aqueles que achavam assim, ó, presta bem atenção, é o que tem muito, tanto mulheres como homens, e como jovens também, dentro da casa de Deus, que fazem, que acham que estão fazendo a vontade de Deus por estar executando a obra de qualquer jeito, por estar executando a obra de uma maneira a qual Deus não chamou. Aqueles que se autotitularam, aqueles que abriam as suas bocas para dizer assim diz o Senhor, aonde Deus nunca disse nada, são os que vão ficar nesse momento. E a maior parte, irmão, é que nem eu disse no começo, a igreja do Senhor não está preparada para subir no arrebatamento. Não generalizando, eu digo que 99%. Por que eu digo isso? Experiências que eu tenho com Deus em revelações sobrenaturais. Há alguns anos atrás, Deus me revelou que 99,9% vai ficar. Sobrou 1%. Deus me mostrou em cima do monte, em tábuas. E cada tábua tinha a numeração 40, 40, 10, 9, 40 são 80, com 10, 90, 9, 99. E sobrou 1%. E Deus revelava. 40% eu falava, por que esses 40%? E Deus pegava e revelava. 40% são aqueles que vão ficar, que estão presos à idolatria. Eu falei, nossa Senhor, tudo isso? E eu falei assim, e os demais 40%? Os restantes dos 40%? O Senhor falou bem assim, os incrédulos. Eu falei, nossa, tudo isso? E sobrou, e os 10? Aqueles que têm doenças no coração. Eu falei, como assim, Senhor? Em cima do monte, o Senhor me arrebatou em espírito e mostrou em placas. E esses 10? E o Senhor pegou e falou bem assim, esses 10 são os que têm doença no coração, tipo assim, perdão não liberado, mágoa, ressentimento. O que tem de pessoa, 10%, você fala, poxa pastor, mas 10% em vista de 40% que ficarão por ser idólatras, 40% por ser incrédulo, querido, na porcentagem da margem de corte, de uma serralheria, onde é cortado, o serralheiro corta um ferro, 1% dá quase 3 dedos. Faz um cálculo para você ter ideia, de 10% de 99, o quanto que vai ficar só por causa de doença do coração. Está entendendo? E Deus revelou os outros 9, que eu não lembro agora, faz muito tempo, e sobrou 1%. Eu falei, Deus, e esse 1% que sobrou? Sabe o que Deus falou, irmão? Se segura, porque eu fiquei ali, é 1% do que vai subir. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse testifica isso. Queridos, esses 144 mil que vai ficar, se você estudar as Escrituras Sagradas e começar a fazer a soma matemática em que as epístolas trazem para nós, porque a Bíblia é manual, é bússola, ela não nos deixa confundido. A palavra de Deus é tão simples de você estudar, e se você estiver meditando no Espírito, quem faz a exegese do texto que você está lendo é o Espírito Santo. Então, enquanto buscam em teologias para conhecer mais de Deus e da sua palavra, o Espírito Santo de Deus, como diz lá, se não me engano, em 1 João capítulo 3, se não me falha a memória, diz que a unção que vem sobre o Espírito, sobre as nossas vidas, dá o entendimento das coisas que estão do céu e da terra. Isso é,
E não é necessário que ninguém vos ensine. O Espírito Santo de Deus, ele é o que dá, que dá a nós a exegese para compreender a Escritura Sagrada. Então, meus queridos, esse povo que vai ficar serão manipulados, terão seus corações manipulados, suas mentes, por esses falsos líderes, para eles alcançar a salvação, eles têm que destruir todos os 144 mil, que são aqueles que confessaram as suas vidas para o Senhor, mas não subiram no arrebatamento, né? Então, será o caminho que será trilhado pelos 144 mil, em tempos de aflições e de angústia, tem sido descrito nos livros da Escritura Sagrada como o tempo da angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo de número 7 ao versículo 5 ao versículo 7, traz essa reflexão para nós. Os 144 mil irão padecer, aqueles que não consertaram a sua vida hoje, para se subir no arrebatamento, cara, se ficar, vão padecer. Onde a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dente. Você está entendendo, irmãos? No soar da trombeta, a Bíblia deixa bem claro, haverá dois no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Haverá dois sobre a cama. Olha, quando fala em cama, refere a casal, hein? Né? Um irá subir, o outro ficar. Pais serão separados de filhos, filhos serão... Ou você acha que toda a família vai subir no arrebatamento? Querido, trazida para os dias de hoje, não se compara igual a família de Noé. Não se compara também com a família também de Ló. Até então de Ló já começou a degradar, né? Uma pessoa aqui, no caso a mulher de Ló, pereceu, porque olhou para trás e não obedeceu à ordenação divina. Então, trazida para os dias de hoje, a Bíblia diz que menor será o rigor, que é punição, castigo, para Sodoma e Gomorra, naquele dia de juízo ainda, da segunda morte, né? Do que para aqueles que hoje conhecem a palavra de Deus e não vivem, não obedecem, não são fiéis no Senhor, não se converteram de verdade, estão em cima do muro. Querido, é muito sério, é assustador. E nós estamos vivendo momentos, irmãos, que está tudo se encadeando para o soar da trombeta do Senhor, né? Louvado seja Deus. Os 144 mil irão padecer, será da mesma natureza, preste bem atenção, mas não da mesma magnitude que o Senhor experimentou na cruz do Calvário. Querido, a martirização, a angústia e o sofrimento que esses 144 mil vão sofrer aqui nessa terra, logo após o arrebatamento da igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, não será... Por mais que vejam como ruim, perverso o juízo de Deus, não será da mesma magnitude que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu lá na cruz do Calvário, né? Lá na cruz do Calvário, né? E nós sabemos que quando Jesus estava passando por todo aquele martírio, aquela crucificação, tudo que ele sofreu ali por mim e por você, e mesmo assim nós não queremos se consertar as nossas vidas, meu Deus, hein? A Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus, irmão. Olha, se nós entendemos isso, nós se convertemos de verdade ao Senhor e à sua palavra. Nós olhamos que Jesus era o único filho de Deus, sim ou não? E Deus não poupou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. No período de tudo que Jesus passou ali, até a sua morte de cruz, Deus fez assim, virou as costas para o próprio filho, para que a misericórdia do Senhor viesse sobre a humanidade. Olha como Deus, assim como Deus é juízo, e juiz, e grande juiz, e julga a humanidade pela reta justiça, que é a palavra de Deus, ele mostra o quanto ele é misericordioso em todos os aspectos, desde a fundação dos tempos, desde o princípio da criação do homem. Preste bem atenção. Deus poderia ter aniquilado Eva e Adão lá no Gênesis, sim ou não? Sim, mas Deus fez isso? Não. Lá no Gênesis, na criação, ele começou a mostrar a misericórdia do Senhor. Então é muito sério. Então, naquele dia de morte de cruz que Jesus passou, todo aquele sacrifício, aquele martírio que ele sofreu,
nós sabemos que Deus, seu Pai, escondeu-se dele, virando as costas. Ao justo será negado o direito de comprar e de vender antes do derramamento das 7 pragas, né? Que está de acordo com o Apocalipse capítulo 13, versículo de número 17. O preço que o justo vai pagar por não aceitar a marca da besta vai ser muito grande, irmãos. Porque muitos que ficarem, dos 144 mil, terão muitos, irmãos, que não vão aceitar. Por quê, irmãos? Deus é tremendo. Nós estamos aqui, não estamos? Vamos lá. Eu estou aqui pregando, você está me ouvindo. Talvez esse vídeo vai ser levado, muitas pessoas vão estar assistindo. Vamos fazer aqui uma coisa, vamos conjecturar aqui. Eu estou pregando, vocês estão me vendo, então, daqui a pouco, puf, a trombeta soa. Estou usando ele como figura, mas é o que eu mais quero subir. A trombeta soa e eu, somo. Quem ficar, o choque de ver a trombeta soando, e a igreja, porque a Bíblia deixou claro, todo olho verá a vinda do Senhor. Na segunda vinda, Jesus não vai descer aqui embaixo, pegar na sua mão, não. Ele vai levar a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Os transformados, os remanescentes, serão transformados no céu. Então ele vem do céu, ele vai buscar, todo olho verá. Então você imagina, aqueles que ficar vão ver, e o choque de ver isso é o que vai levar alguns a se converter ali, só que não subirão. Não subirão. Mateus capítulo 25, as 10 virgens, o noivo veio, as 5 estavam preparadas, a igreja do Senhor subiu, as outras dormiam, a igreja que estão aqui vivendo nos dias estão dormindo, vai ficar, de acordo com as 10 virgens de Mateus 25, elas vão acordar, vão até a porta, e não vai abrir. Você está entendendo o mistério? Então o choque de ver a igreja sendo arrebatada, a trombeta soar aqui no ouvido, os olhos ver o Senhor, que a Bíblia diz que todo olho verá Jesus no céu, irmão. É muito forte. E esse choque vai levar com que muitos dos 144 mil se convertam ali na hora. Mas, irmão, não vão subir, irão passar pelo momento de grande tribulação. E esses vão negar e não vão colocar ali o número da besta na testa. Os outros demais vão colocar, irmão, porque não vão aguentar a pressão. É onde eu estava falando. A igreja do Senhor não está preparada para o arrebatamento. A igreja do Senhor não está preparada para ficar no momento de grande tribulação. Não está, irmãos. É muito forte. Se nós entendêssemos a gravidade disso, nós se entregarmos definitivamente ao Senhor. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que está matando, não mate mais. Aquele que está maldizendo, não maldiz, não murmure. Aquele que está invejando, tudo que leva ao pecado, abandone o pecado. A Bíblia diz que nós só alcançamos a misericórdia de Deus quando confessamos o pecado e abandonamos. Você que tem esse hábito aqui de hoje, pecar e correr para o pastor e reconciliar, aí peca de novo, diz, meu amigo, vai ficar, cara. Não terá misericórdia para os que ficar, vão ficar ali sofrendo. E aqueles que não aceitarem a besta, que se converterem no momento da tribulação, no choque de ver a igreja ser arrebatada, esses vão sofrer o fio da espada. Porque levantará o reinado, os príncipes desse mundo, os ímpios, porque a Bíblia também mostra aqueles que são os filhos da rebelião, os filhos da desobediência, aqueles que o próprio Senhor os entregou em vida às suas próprias paixões, esses não terão conserto. Aqueles que blasfemaram o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? Que blasfemaram o Espírito Santo de Deus, que não tem mais salvação, o único pecado que nos leva, que não tem salvação, vão estar aqui, e esses, irmão, não tem o que Deus faça que se convertam, não se converterão, que nem eu disse aqui no começo das trombetas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Aqueles que são justificados será negado o direito de comprar, de vender, né? E ali, antes do derramamento das 7 pragas, o preço que o justo vai pagar por não aceitar a marca da besta será muito sério. A terra vai chorar, a terra vai se lamentar, vai gritar, hoje a terra, irmão, a terra hoje.
espiritualmente falando, chora igual mulher em dores de parto. A igreja do Senhor, a lavada e remida, que prega a doutrina, é a voz que clama no deserto. Nós já somos perseguidos por pregar esse evangelho. Somos vistos como doido por pregar o verdadeiro evangelho. Nós pregamos o evangelho a qual pessoas que estão na casa de Deus e vivem à margem do eu, viram as costas para nós. Irmãos, é muito sério o que nós estamos vivendo. A terra vai chorar, vai se lamentar, de acordo com Apocalipse capítulo 18, versículo 11. 30 dias de praga, os pecadores vão acordar para a realidade. Preste bem atenção, irmãos. A maior parte desses 144 mil, alguns ainda vão se acordar ali, que é os que vão se converter no momento ali, entendeu? No momento de tribulação, não aqueles que vão se converter logo após o soar da trombeta, que vão ter aquele choque, né? Haverá alguns, porque 144 mil são muita gente, irmãos. Então haverá aqueles que vão se converter, como eu disse, que vai haverá o choque ali pela trombeta que soou, vendo a igreja subir e eles ficar, esses vão converter do choque. Outros não vão se converter de forma alguma, e a maior parte serão os que não vão se converter de forma alguma. Alguns que vão se converter, eles vão se converter no momento de perseguição, que não vão suportar, irmão, não vão suportar, vão se arrepender amargamente, entendeu? Serão tomados por grandes angústias. E esses aqui, irmãos, e alguns ímpios também, que envolvem esses aqui, eles vão acordar para a realidade. E eles vão ver o que, irmãos? Que os justos que estão aqui, aqueles que se converteram logo depois da trombeta soar, aqueles que se converteram, se arrependeram, se converteram no momento de tribulação, né? Eles vão ver que essas pessoas que vão estar, entendeu? Vão estar de uma certa forma, como posso dizer, sobrenaturalmente cuidados por Deus. Então, por isso, os ímpios estarão desesperados quando descobrirem que foi enganado. Quando eu citei que Jesus ali na cruz do Calvário, Deus virou as costas para ele totalmente, não houve misericórdia. Olha a diferença. Esses que vão ficar aqui, o próprio ímpio, quando se acordar para a realidade, vão ver, poxa, estão sofrendo, estão sendo martirizados, e alguma coisa está cuidando deles, que é algo sobrenatural, espiritual, que Deus vai estar ainda poupando ainda alguns que vão se arrepender, que vão ter a oportunidade. Agora me diga uma coisa, você quer subir no arrebatamento, ou você quer ficar para se converter depois? E aí? Então muitos ímpios estarão desesperados quando descobrirem que foram enganados pelos líderes por Roma, pelo o príncipe desse mundo, né, Satanás. Chegará o momento em que os ímpios estarão ansiosos, aguardando o momento para atacar os 144 mil. Que a Apocalipse deixa bem claro que estará feito. Estará feito é uma voz de comando que será dada para alguém, de acordo com Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Chegará o momento que os que ficar, né, serão martirizados de uma certa forma. Alguém vai dar uma voz de comando, provavelmente, irmão, o anticristo, né, ou alguém que está por detrás da igreja de Roma, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E um grande, nesse período como posso dizer, de perseguição, de martirização contra o povo do Senhor que ficar, é onde Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural e poderosa, revelando o seu poder e soberania. A Bíblia diz que um grande terremoto, como nunca antes, desde que há homens sobre a terra, viram, que está em Apocalipse capítulo 16, versículo 18, e esse terremoto vai nivelar, preste bem atenção, esse terremoto vai nivelar todas as estruturas feitas por mão de homens em todas as cidades do mundo. Eita, é forte, irmãos. Então, irmãos, esse terremoto aí, ele leva-nos a despertar em algo muito sério que está para acontecer. O que está acontecendo diante dos nossos olhos? Você sabe muito bem que as trombetas do Apocalipse envolvem
os reinos deste mundo. Catástrofes, guerras, mortes, água sendo contaminada por radiações, né, química, e está para estourar a qualquer momento uma guerra mundial. Está muito prestes a estourar. A qualquer momento nós podemos deitar a nossa cabeça e amanhecer com abalos. Nós podemos deitar a nossa cabeça e amanhecer em todos os manchetes de jornais. Estourou a guerra mundial. É cumprimento da palavra de Deus. E esse grande terremoto que vai abalar e nivelar todo o mundo, toda a construção feita por mão de homens, pode ser, irmãos, com toda certeza, não tem sombra de dúvida, uma grande bomba nuclear soltadas aí, que vai abalar toda a estrutura feita por mão de homem e vai nivelar a face da terra, no período de grande perseguição aos 144 mil. É muito forte. Isso aqui é permissão de Deus, irmão. Não é forte, não é forte? De acordo com Apocalipse capítulo 16, versículo 17, né? Versículo 18. Durante o final do período da terra, os santos serão glorificados quando o Senhor obrigarem os ímpios a se prostrarem aos pés do Senhor, de acordo com Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Muitos líderes mundial que foram enganados pela falsa besta, né? Enganados pelo anticristo, né? Eles também vão cair em si, né? Vão cair em si e vão verem que forem enganados, né? Vão verem que forem enganados pela besta, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículos 6 e 17. O único propósito das trombetas é de conceder à humanidade o chamado final, para um despertamento, antes que o Senhor retire o seu espírito da terra e cele o destino de cada ser vivente. Queridos, o que está segurando a igreja hoje aqui ainda, contra as astutas ciladas do Satanás, a perseguição, a destruição. Sabe por que a igreja hoje não foi destruída por Satanás? Sabe por quê, irmãos? Por causa do Espírito Santo de Deus que está na terra. É a trombeta soar, a igreja subir e o Espírito Santo subir com a igreja. É o Espírito Santo subir, a mão de Deus desce de forma de grande juízo atributalístico, né? Lavem suas vestes, endireite as suas veredas com o sangue do Cordeiro. Isaías capítulo 25, vamos lá dar uma olhadinha. Isaías capítulo 25, versículo número 8 e versículo de número 9. Preste bem atenção. Isaías capítulo 25, versículo 8 e 9 está escrito: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os do rosto, e tirará o opróbrio é toda a opressão, né, do seu povo, que é os que estão ficando aqui, irmãos, os 144 mil, de toda a terra, toda a opressão, né, que o inimigo estará sobre a terra. Porque o Senhor disse: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Lá em Apocalipse 22, versículo 7, versículo 14, Apocalipse 22, versículo 7 e versículo 14, né? Capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: e eu disse-lhe, o Senhor, tu sabes, e ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos. Irmãos, é muito forte isso aqui, ó. Quem tem aqui uma boa exegese espiritual são os que estão aqui na igreja hoje, irmão, estão com as suas vestes sujas. Aqueles que pegam a palavra de Deus e distorcem. Aqueles que estão e não são fiéis ao Senhor. Aqueles que não obedecem a palavra do Senhor. Aqueles que vivem em cima do muro. Que quando o pastor traz uma palavra de correção, diz que aquele pastor é muito duro. Igual Jesus ouviu lá em João 6. Então, irmãos,
por isso que vão ficar e vão passar pela tribulação. E a tribulação vai servir, irmão, de condenação eterna para muitos e absorção também para muitos também. Então diz aqui, ó, e eu disse-lhe, o Senhor tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Aqui o Senhor Jesus está testificando aqui aos santos que estão lá em cima com ele. E lavaram os seus vestidos, se lavaram os seus vestidos, porque quando estavam aqui estavam sujos. E os que branquearam no sangue do Cordeiro, somente o sangue de Jesus, irmão, pode nos livrar de todo pecado, né? Vamos ler aqui. E por isso estão diante do trono de Deus, ó. Aqui tem uma testificação feita por Jesus, ó, que refere ali que quem subirá ao trono sublime, limpo de mão e puro de coração. E aqui diz, ó, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E por lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro, e eu disse aqui atrás, a Bíblia deixa, aquele que é justo, que continue na sua justiça, quem é injusto, continue, quem é santo, continue santificando mais ainda, irmão. Ó, e por isso estarão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite. Querido, servir o Senhor não é só naquele dia, servir o Senhor é hoje aqui, entendeu? Toda hora. Estarão de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Cobrirá com a sua sombra refere assim, consolo, proteção, descanso, coisa do tipo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nem sol e nem calma alguma cairá sobre eles. Quando diz aqui nunca mais terão fome nem sede, se refere a todas as aflições presentes que em vida nós tivemos aqui, aflições, tribulações e coisas do tipo, né? Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará, e Jesus é o bom pastor, irmãos, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Queridos, está aqui mais uma explicação, a última trombeta do Apocalipse. Eu creio que durante essa sete terça-feira, que nós trouxemos um estudo escatológico referente a uma trombeta, eu creio que ensinou muito de nós. Eu aprendi muito com isso, que todos nós estamos aprendendo em vida aqui ainda, irmão. E eu aprendi muito, e eu garanto algo para vocês aqui. Foi dentro dessas 7 estudos profundos que eu tive, que eu tirei horas e horas de oração, pedindo ao Senhor para que o Senhor abrisse a minha mente, guardasse a palavra do meu coração, que nesse período de 7 semanas eu tive 2 arrebatamentos em espírito, e Deus mostrou o seu juízo sobre toda a terra. Então, irmãos, se eu tenho algo para falar para vocês, eu não vou dizer aquilo que Deus me mostrou no arrebatamento, mas eu digo uma coisa: desperta, igreja. É muito forte que eu vi, muito sério que eu vi. Eu vou só trazer aqui de uma das coisas que eu vi. Eu vi muitas cabeças decepadas em diversos lugares do mundo. Muitas e muitas e muitas. Quando em 2019, um pouco antes do Covid, eu estava em cima do monte e o Senhor me fez arrebatar, me arrebatou em espírito e fez eu ver os céus. E eu vi muitos demônios vindo, e eu perguntei a Deus, Deus me mostrou por quê, dizendo que muitas mortes viriam, os demônios da morte estavam ali. Isso aconteceu com a pandemia. Antes também de eu ter essa revelação dos demônios em formas de nuvens sobre os céus da terra, eu tive uma visão também de eu na areia, e eu vi o mar de uma forma gigantesca que não tinha fim de um lado para o outro. Eu vi o mar trazendo muitos peixes, e esses peixes tinham a cabeça de pessoas, e eu vi os peixes morrendo, e o Senhor me revelou também a grande morte espiritual. Então, irmãos,
durante esses 7 terça-feiras que eu tive estudando, orando a Deus para Deus me dar bastante graça para eu poder transmitir a vocês sobre as 7 trombetas do Apocalipse, o Senhor me mostrou muitas coisas. Então, conserta as suas veredas, endireita. Nós como igreja, nós temos que subir agora no arrebatamento. Não fique achando que você... Olha, outra coisa também, que toda a alvareza possa sair do nosso meio. Toda alvareza, toda rebeldia, toda desobediência possa sair urgente do nosso meio. Que nós possamos limpar os nossos corações e obedecer. Se você está em pecado, abandone o pecado. Se você está amigado, casa. Se você não pode casar, não se casa. Mas endireita as tuas veredas. Abandona o pecado urgente, irmãos, que está cumprindo a palavra do Senhor. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está se cumprindo. A humanidade está vendo se cumprir de uma forma muito grande. O que está faltando, espiritualmente falando, é só a trombeta soar, irmãos. E a Bíblia diz que vai soar e ninguém vai saber quando. O problema está aí. O Senhor não vai falar assim, olha, daqui 2 horas eu vou soar a trombeta. Não. A Bíblia diz que Deus se compara como um ladrão. O ladrão não fala quando vai. O filho do homem virá como ladrão. O ladrão não fala quando vai roubar. Desperta, igreja, desperta. Você que está aí na frente da obra, está na margem do erro. Você que se titulou. Você que acha que está fazendo a vontade de Deus, está cega, está cego. Volta para os caminhos do Senhor. Não contradiz a Escritura Sagrada. Não distorça a palavra de Deus. A Bíblia diz que ai daqueles que aqui distorcer, que te retirar um tio sequer de toda a Escritura, ou acrescentá-la, uma só vírgula. Querido, a mão de Deus vai ser severa. O que está segurando aqui é só o Espírito Santo de Deus, irmão. Então desperta tu que dorme, acorda dentre os mortos, para que Cristo possa se resplandecer. Se você perdeu os outros conteúdos das trombetas, se inscreva no meu canal no YouTube. Esse vídeo aqui vai estar no canal do YouTube, é fácil, se inscreva lá no canal do YouTube, lá está as 7 trombetas. Amém? Eu estarei buscando a direção de Deus, se Deus permitir que alguma coisa seja feita, para estar trazendo mais estudos para nós aí, viu? Eu fico à mercê do que Deus falar no meu coração. Amém? Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Compartilhe essa mensagem, irmão, compartilha. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui online. Nós estamos aqui em outro canal social nosso, 400 e poucas pessoas online. Deus abençoe, não tem como eu estar presente, né, em todos, porque eu estou em 2 canais diferentes, né? Estamos ao vivo no YouTube, daqui a pouco no Facebook, daqui a pouco no YouTube. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um abraço do pastor Francisco. Querido, fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Se inscreva, compartilhe e comenta. Tem um texto lá. Se você sentir de Deus em estar ajudando esse projeto com alguma oferta missionária, ajude. Nós estamos carentes disso. Temos que muito crescer aqui ainda, irmão. Para chegar até você esse conteúdo, ó, não é fácil não. Requer de muita ferramenta. Se você sentir de Deus e está ajudando o nosso ministério, nós temos a Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, temos obras sociais. Existem inúmeras pessoas precisando de cesta básica, e muitas vezes eu tiro do bolso, sem ter salário fixo. Vivo pela fé. E Deus tem nos ajudado, dado graça, irmãos. Amém? Se você sentir de Deus está nos ajudando, se inscreva no canal no YouTube, lá tem um texto, tem tudo que você precisa para poder enviar uma oferta missionária. Deus se alegra com quem se doa de acordo com o seu coração. Amém? Sinta um abraço do pastor Francisco, fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na